Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Novamente aqui, né, para nós prosseguirmos com a nossa aula, né? Prazer estar aqui novamente com vocês, né? E vamos dar sequência, então, aí no nosso estudo aí dos protozoários, né? A gente está estudando aí alguns grupos, né? Sempre lembrando, né, que a gente fez aí uma divisão didática dessa parte de grupos, né? A gente vai trabalhar, então, um grupo de protozoários, ou seja, aqueles que didaticamente a gente joga ali nesse grupo aí, ou inclui nesse grupo dos protozoários, então aqueles que são heterótrofos, né? E depois, nas próximas aulas, a gente trabalha o grupo das algas, então, que eu coloquei alguns filos lá que são autótrofos lá, tá certo? Então, só para nós fazer lembrar dessa parte aí, tá? Na aula passada a gente viu alguns grupos e hoje a gente vai encerrar esse conteúdo, então, encerrar essa parte dos protozoários, né? Desses grupos, desses filos que a gente vai trabalhar, que são heterótrofos, tá? Hoje a gente vai falar de 4 filos, tá? Nós vamos falar aí do filo Metamonada, que é esse primeiro aí, né? Vamos falar também do filo Heliozoa, do grupo aí dos foraminíferos e também do Radiolaria também, tá? Então são os últimos 4 filos que a gente vai trabalhar dentro dessa divisão que a gente fez, tá certo? Então, iniciando então pelo filo Metamonada, né? Então eles são um grupo muito grande, né? E eles têm uma característica de serem multiflagelados. Esses multiflagelados aqui, no geral, são 4 pares de flagelos que eles possuem, né? Todos os representantes são anaeróbios, ou seja, lembram o que é anaeróbio? É aquele organismo que não depende em sua totalidade da presença de oxigênio, né? Então eles podem viver aí em ambientes que não têm oxigênio, tá? E heterótrofos, né? Que dependem aí da busca de matéria orgânica para geração de energia para eles. A maioria é parasito ou comensal, né? Que a gente vai ver que tem um grupo ali que, por exemplo, habita trato digestório, né? Acabam aí beneficiando também, né, o hospedeiro, mas alguns também causam problemas aí, tá? Que a gente já vai ver aqui. Apesar de existirem membros de vida livre, claro, e também tem aqueles que habitam aí ambientes úmidos, né? Então também tem a vida livre aí, tá? Uns são parasitas e vida livre, certo? Todos são anaeróbios, todos heterótrofos, multiflagelados, beleza? Com algumas características. Uma característica que reúne os indivíduos deste grupo, ou seja, todos os indivíduos que fazem parte desse filo aqui, ó, do Metamonada, eles têm uma característica que faz com que todos eles façam parte desse filo, que é o que? A ausência de mitocôndria. Quando a gente fala em ausência de mitocôndria, a gente tem que lembrar assim, ó, 2 coisas aqui, ó. Tem que fazer um link, ó. Qual que é a função, por exemplo, de uma mitocôndria? A função de uma mitocôndria é a produção de energia, certo? E aí, beleza. Durante a produção de energia, a gente sabe que ela tem 3 fases, né? Uma das fases ocorre fora da mitocôndria. Já as outras 2 ocorrem na mitocôndria. Essas outras 2, a última, a cadeia respiratória, ela é dependente de quê? De oxigênio, né? Pois se eles vivem em um ambiente em que não tem oxigênio, logo a gente já imagina que sem a mitocôndria, beleza, né? Por quê? Porque a primeira fase, a glicólise, vai ocorrer fora da mitocôndria, certo? Beleza? E esse filo, então, ele está dividido aí em 2 classes, tá? Então, esse filo Metamonada, como ele é grande, então, dividido aí em 2 classes, tá? Euphiringa ou Diplomonadida e o outro grupo que é o Anaeromonada, tá? Então, 2 classes, Diplomonadida e a Anaeromonada, certo? A primeira classe aqui, ó, que é a Diplomonadida, ela reúne membros que são conhecidos como Chilomastics, né, que causam aí alguns cistos, né, mas não causam muito problema, e esse outro aqui que já é mais conhecido, tá, que é a Giardia. A Giardia faz parte do filo Metamonada
e da classe Diplomonadida. Ela causa o que? A giardíase, que é uma diarreia muito aguda, né? Que é transmitido aí através de águas contaminadas. A pessoa acaba ingerindo essa água, né, contaminada por cistos, né, da giardia, e acaba tendo aí uma certa diarreia que pode ser muito prejudicial para você. Enfim, não vamos entrar em detalhes da doença, certo? Mas o que a gente pode chamar atenção aqui é nos dois representantes, né, dessa classe Diplomonadida aqui, que é o que? Os flagelos, né? A gente falou que eles são multiflagelados e geralmente são 4 pares, né? Ó, 2, 2, 2 e 2, né? Então, todos eles estão multiflagelados, tá bom? Bem tranquilo aí, né? Vou virar a página aqui. A locomoção, então. Opa. A locomoção, então, é possível graças a quem? A esses flagelos aí, certo? Esses flagelos, esse grupo de flagelos que encontramos ali, acabam aí locomovendo ou servindo para locomoção desse protozoário. E são encontrados aqui, justamente o que eu falei para você, em 4 pares, tá? Sempre em 4 pares, tá bom? Os diplomonadidos alimentam-se de bactérias, células mortas e outros protozoários. O ciclo de vida de todos eles apresentam formas de trofozoítos, que são as formas livres, né? E as formas de cistos, né? Que justamente é aquilo que tu vai consumir, né? Às vezes tu pega uma água, tem ali o cisto lá da giardia, ele está ali esperando um momento melhor para se reproduzir, e você acaba, né, consumindo isso aí. Mas os trofozoítos, eles acabam fazendo reprodução assexuada, ou seja, todos esses organismos, esses protozoários pertencentes aos diplomonadidos, que é uma classe dentro do filo Metamonada, fazem reprodução através da fissão binária, tá certo? Fissão binária. A outra classe, a Anaeromonada, o que a gente pode chamar a atenção aqui é o quê? Que existem dois grupos dentro da classe. Um de vida livre, né, que vive em ambientes de baixa concentração de oxigênio, e um outro grupo que são anaeróbios, né, ou seja, eles são simbiontes e eles são estritamente anaeróbios, né, ou seja, não precisam de oxigênio. E esses aqui, né, os oximonadidos, eles vivem no trato digestório de alguns insetos que consomem madeira, ó, as baratas e os cupins. Então, por exemplo, o cupim, como é que o cupim consegue comer madeira? Ele consegue comer madeira porque ele tem associação com esses oximonadidos aqui, certo? Que vão fazer o quê? A degradação e a transformação da celulose em energia, certo? Então, eles vivem aí neste trato digestório aí desses insetos, tá? Beleza? Então, o filo Metamonada aí, os organismos são de vida livre, podem ser parasitas, são multiflagelados, são anaeróbios, heterótrofos, tá? Possuem 2 classes aí, diplomonadida e anaeromonada, né? A diplomonadida, quem pertence ali são a giardia, né? Para você anotar. E já a outra são os parasitas aí, os comensais de trato digestório de cupins, de baratas, ou enfim, daqueles consumidores de madeira. Todos eles não apresentam mitocôndria, certo? E fazem reprodução por fissão binária. A locomoção, então, através de flagelos. Alimentam-se de bactérias, células mortas e também de fluidos celulares, aí no caso desses parasitas, certo? Eu não vou aqui fazer como nas outras aulas, eu fiz um resuminho, né? Só para nós ganhar um pouco de tempo, senão a aula vai ficar muito comprida aqui, né? Mas, enfim, você vai pausando o vídeo aí que eu falei para agora e vai anotando aí num cantinho aí no teu material de estudo, tá certo? O próximo filo que a gente vai estudar é o filo Radiolaria, tá? Os radiolários são eucariontes, claro, né? São células mais complexas, né? Unicelulares, marinhos. Ou seja, esse filo aqui a gente encontra onde? Em água salgada, tá certo? Todos são unicelulares
e plantônicos. O que é um organismo? Olha aqui, ó. O que é um organismo marinho plantônico? Né? A gente sabe que, por exemplo, na coluna de água, deixa eu pegar uma folha aqui, uma coluna de água, né? Por exemplo, aqui é a água. Feito um corte aqui na água, aqui é a profundidade da água, certo? Essa área bem no fundo aqui, se o organismo vive aqui no fundo, a gente chama ele de bentônico, certo? Um organismo bentônico. Vou fazer de caneta, senão não vai sair. E já os organismos que vivem aí na coluna de água aqui, né? Ficam boiando ali, a gente chama isso de organismos plantônicos, certo? Então temos os plantônicos e os bentônicos, tá bom? Isso aqui não pode mais esquecer, ok? Então, toda vez que vê ali, você já sabe daquilo que a gente está falando. Então, se eles são organismos plantônicos, eles vivem aí na coluna de água, tá? A maioria é solitário, né? Ou seja, vive sozinho, porém, né, algumas espécies podem formar colônias, tá certo? E esses, claro, coloniais, eles chegam aí, né, um vai ficando próximo do outro, quando vê está bem grande e bem enorme essa colônia. Tá? A característica principal dos radiolários, tá, é ter essa cápsula central aqui, ó, que está falando aqui. Tá? Que depois aqui no desenho a gente vai ver aqui ela aqui no meio. Ó. Então, uma das características muito marcantes aqui dos radiolários é ter essa cápsula central. Essa cápsula central ela faz muita diferença aqui. Primeiro, ela vai dividir o corpo dele em ecto e endoplasma, ou seja, o ectoplasma e o vermelhinho ali, o endoplasma, certo? Também eles são, né, eles possuem aí como se fosse uma testa, né, como se fosse uma carapaça ao redor também, né? Aqui nesse desenho a gente consegue ver um pouquinho melhor, né? Como se fosse uma conchinha, né? Ele tem ao redor aí, né? E acaba aí acumulando isso aqui nos oceanos e tal, e não que seja ruim, mas você consegue achar eles depois de vários anos aí, ainda intactos, e isso facilita, né, saber que eles viveram em determinada época, em determinado local, tá? Mas essa cápsula central, ela faz mais coisas, tá? Então, a cápsula central é importante porque divide o corpo em endo e ectoplasma, é a principal estrutura de sustentação deles, né? Então, vão anotando aí, ó. Cápsula central, ela divide o corpo em endo e ectoplasma, é uma característica específica do filo dos radiolários, certo? Ela é a principal estrutura de sustentação, né? Como se fosse um esqueleto, né? Também apresenta um centro de microtúbulos chamado axoplasto, que a partir dali vão surgir os axópodes, que são os pseudópodes, né? No desenho aqui, ó, a gente consegue ver isso aqui, ó, né? Então surgem os axópodes lá da cápsula central, ou seja, da cápsula central é que saem quem? Os pseudópodes, né? Então, outra característica bacana é dessa cápsula aí. E também é na cápsula que ocorrem as funções de reprodução, respiração e síntese bioquímica, ou seja, tudo ocorre ali, né, em função dessa cápsula. Então, ela é muito importante você saber um pouquinho mais sobre ela, né? E outra coisa também, ó, sua forma é variável entre as espécies de radiolários, ou seja, a forma da cápsula acaba sendo aí um método para distinguir espécies, né? Então, a cápsula central aqui nos radiolários é muito importante você saber, você distinguir isso aí, certo? Os radiolários se movimentam através da flutuação em correntes marinhas, né? Ficam ali na coluna, ali se movimentando. Por isso que aqui no início aqui fala que eles são plantônicos, né? Eles ficam na coluna de água aqui e ficam se movimentando conforme a maré vai levando eles, tá certo? Então, são organismos aí de uma certa flutuação, tá? Os radiolários são divididos em duas classes, dependendo da constituição justamente dessa testa que eles têm ao redor.
né? Uma policistina, quando esse esqueleto é silicoso, ou a cantária, quando ele é de sulfato de estrôncio. Então, serve aí também para uma certa divisão e classificação dentro do grupo dos radiolários, certo? Mas o mais importante é você saber para que ela serve e que ela existe nos radiolários, tá? Os radiolários capturam e digerem grande variedade de presas, que incluem desde bactérias, protozoários e até pequenos invertebrados como larvas de crustáceos, né, que são os camarões ali, as lagostas, né? Essa captura é feita por meio do uso dos axópodes. Deixa eu pegar aqui de novo aqui a figurinha, ó. Inclusive aqui tem, ó, uma partícula capturada, tá dizendo aqui, ó, partícula capturada através do axópode ele captura, ó, e vai levar para dentro para fazer a digestão dessa partícula alimentar, né? Então aqui ele continua, né? O alimento capturado, incorporado ao vacúolo digestivo, que é aquilo que a gente já discutiu muito aqui nas aulas, né? E levado para o ectoplasma, né? O ectoplasma, região mais externa, né? Mais externa, né? Onde vai formar esse vacúolo digestivo aí, tá? Onde é que nós paramos? E levado para o ectoplasma, onde ocorre a digestão. Quando a presa é muito grande, ele acaba fazendo uma digestão fora, né? Ele lança através desses axópodes lisossomos e acaba quebrando em partículas menores, certo? Então ele vai acabar digerindo sem partículas menores, quando ele for muito grande, né? A reprodução mais comum é assexuada por fissão múltipla, tá? Que é aquilo que a gente já discutiu quando a gente tratou sobre a reprodução, tá? Então a fissão múltipla é a mais comum aqui entre esses organismos radiolários aqui, tá? Em algum momento perdem o flagelo e se desenvolvem em adultos, certo? Né? Então, fissão múltipla, ok? Então, radiolários aqui, você tem que lembrar dessa cápsula central, ok? É muito importante, desempenha muitas funções ali, tá certo? Próximo filo aqui, filo Heliozoa, né? O filo Heliozoa, até o Heliozoa você já consegue lembrar um pouco do Sol, né? Então tem um pouco a ver com a estrutura, tipo, parece um Sol. A diferença entre o Heliozoa desse que nós acabamos de ver é justamente que esse Heliozoa aqui não tem essa cápsula central, tá? Nós vamos lendo aqui. Os heliozoários são protozoários unicelulares encontrados com mais frequência em água doce. Olha a outra diferença aqui. Esse a gente encontra mais em água doce, o heliozoa. Já o radiolário a gente só encontra no mar, né? Então eles são marinhos e esses de água dulcícola, doce. Mas também podem habitar ambientes marinhos. Alguns, né? Umas exceções aí, sim, habitam lá os ambientes marinhos. A maioria é bentônica. Olha outra diferença, né? Os radiolários são plantônicos. Já os heliozoários são bentônicos, vivem no fundo, no lodo, né? Tá vendo como é bom saber a diferença entre as palavras, né? A maioria é bentônica e geralmente está presa a um substrato, que é lá o fundo do mar ou o fundo da água doce lá no rio onde eles estão vivendo. Os heliozoários apresentam pseudópodes finos sob uma forma de axópodes, que é o mesmo, inclusive, dos radiolários, né? Os heliozoários não apresentam membrana capsular, ou seja, não tem a cápsula central, tá? Não possuem cápsula central, certo? Então, não possuem essa cápsula central. E não tem essa divisão, então, do citoplasma em endo e ectoplasma, até que ele fala diferente dos radiolários, tá? Os heliozoários são heterótrofos, sim, né? Ou seja, dependem, né? Fagocitam protozoários, bactérias e invertebrados aí que são menores, que seja possível ele fazer essa fagocitose. Como nos radiolários, dependendo do tamanho da presa, há diferenças na estratégia alimentar.
A presa pode ser capturada diretamente por um vacúolo alimentar, quebrada e digerida extracelularmente por lisossomos secretados, que é basicamente aí a mesma coisa que os radiolários também fazem. De certa maneira, quando ela é muito grande, eles acabam secretando, né, esses lisossomos, essas enzimas que vão acabar ajudando a quebrar em partes menores para ele conseguir, então, se alimentar de uma forma melhor, né? Porque uma partícula muito grande ele não vai conseguir se alimentar. A reprodução pode ocorrer de forma assexuada por fissão binária, ou seja, aquela fissão binária, né? Duplica o material genético e divide em 2 células filhas. Ou sexuada, até coloquei entre parênteses aqui, muito raro acontecer, mas por autogamia. Lembra da autogamia? Ele vai se duplicar, porém ele não vai achar um parceiro e ele mesmo vai se autofecundar, vamos dizer assim, né? Então, a autogamia, mas é muito difícil acontecer, tá? Então, o heliozoário dos radiolários tem algumas diferencinhas e estão bem marcadas aqui, tá bom? E o nosso último filo da aula de hoje, né, e também dessa primeira parte aqui, antes de nós entrar nas algas, é o filo granuloreticulosa. Esse granuloreticulosa, eles são conhecidos como foraminíferos, tá? Então, às vezes o popular você vê mais do que o oficial, né? Porém, é bom você saber que o nome correto é granuloreticulosa. E foraminíferos são os grupos aí mais popularmente chamados, tá? São protozoários unicelulares que vivem sobre sedimentos do fundo do mar ou flutuam no plâncton marinho, ou seja, vivem no bento ou no plâncton, né? Tanto faz. Em geral tem menos de 1 milímetro, mas há macroforaminíferos que chegam a 190 milímetros, né? O que já é bem grande, digamos assim, né? Dá para nós ver eles tranquilamente. Até o momento, cerca de 60 mil espécies entre fósseis, né, ou recentes, né, ou fósseis, ou aquelas ainda que são sobreviventes, são reconhecidas. É muita coisa, 60 mil espécies, né? Seus restos mortais muitas vezes tornam-se uma quantidade considerável de rocha sedimentar. Isso aqui ele está falando por quê? Porque uma característica dos foraminíferos é ter uma carapaça por fora, né? Ele inclusive é muito bonitinho, bem variado e bem bonito, ó. Então assim, ó, seus restos mortais, no caso essas cápsulas aí, né? Eles acabam se afundam, ficam no fundo do mar e acabam sedimentando, né? Ou seja, amostras recentes apontam que cerca de 20 mil indivíduos por metro quadrado, 20 mil num local que tem muita concentração dessas cápsulas, foi estimado que por metro quadrado tem 20 mil indivíduos, né? Então é muita coisa. E o registro mais antigo de uma carapaça de um foraminífero, né? Ela data aí 500 milhões de anos. Então foi achado uma e que foi datada aí de 550 milhões de anos atrás. É muito tempo, né? A maioria dos foraminíferos apresenta citoplasma coberto por uma testa, que eu acabei de falar para vocês, que é essa como se fosse uma concha, né? Até se tu quiser escrever aqui. Muito parecido com uma concha, tá? Que pode ser composta então de material orgânico, quitina, né, que é uma proteína. Então pode ser orgânico, pode ser de mineral, quando é carbonato de cálcio, né, do cálcio, ou pode ser de partículas aglutinadas, que daí é fragmentos de calcário ou a própria areia, né, que está ali no fundo do mar, tá? Podem formar essa cápsula ao redor dele. Uma composição e seus aspectos morfológicos são os principais elementos de classificação. Isso aqui é o que classifica cada um dos representantes do grupo do filo granuloreticulosa, ou dos foraminíferos, né, se tu preferir falar.
Então, essa diferença das conchas, principalmente da composição e do formato, é que classifica esses organismos aí, tá? Beleza? Essa carapaça possui pequenos orifícios no qual o citoplasma emerge e emite pequenos pseudópodos, ou seja, vai ter ali essa testa, né, essa carapaça, e vai ter pequenos orifícios ali, que vão fazer o quê? Com que os pseudópodes possam emergir, para que eles possam sair dali de dentro, né, e emergir para fora. Então, esses pseudópodes aí, através de pequenos orifícios aí nessa testa, tá? Que se ramificam e se fundem formando uma rede dinâmica, os reticulópodes, né? A gente viu aí em outras situações, quando a gente estudou os tipos de pseudópodes, esses são aqueles ramificados que inclusive se juntam, se unem aqui num certo momento, fazendo com que a área seja muito maior de contato com a água, né? Facilitando aí a captura de presa, eles se fixarem, eles andarem também, se moverem, aqueles que forem móveis, né? Vai facilitar eles se moverem dessa maneira. Alguns foraminíferos bentônicos são sésseis. Olha, outra palavra diferente aqui, né? Bentônico, fundo do mar. Séssil é o quê? Não móvel. Não móveis. Ou seja, eles não se movem, eles estão ali e não conseguem se mover. Isso é um organismo séssil, tá? São bentônicos e sésseis. Mas os outros estão móveis e eles se movimentam através desses reticulópodes aqui, tá? Então o contato com a água é maior e acaba facilitando ele se movimentar através desses reticulópodes aí, tá? Mas a principal função, além da movimentação, é captura de presas, né? Captura de alimento. Os foraminíferos bentônicos, em sua maioria onívoros, ou seja, se alimentam de tudo que é coisa, né? Para ser bem direto, né? Se alimentam de bactérias, algas, pequenos artrópodes e outros foraminíferos também de menor tamanho. Espécies plantônicas se alimentam de zooplâncton, né? Que são pequenos crustáceos, pequenos radiolários, que são outros protozoários que a gente acabou de ver, algumas larvas, principalmente aí dos próprios crustáceos mesmo, tá? Se reproduzem por fissão múltipla, né? Divide várias vezes o núcleo para depois romper e liberar esses organismos para sair em vida livre, tá? Também pode ser por brotamento, então assexuadamente fissão múltipla ou brotamento. Já de forma sexuada por singamia, que é aquela que tem a formação de gametas, ou seja, que os indivíduos eles acabam se portando como se fossem gametas, se unem e formam aí novos indivíduos, tá? Beleza? Para as próximas aulas, a gente já vai entrar no grupo então das algas, tá? Nessa aula aqui a gente vai parar por aqui. Vimos então os 4 últimos grupos, né? Bem tranquilo, né? Vimos o grupo metamonada, né? Que tem a giardia e aqueles que são parasitas de tratos digestórios, né? Então temos lá os diplomonadidas e os aeromonadas, né? Dentro do filo metamonada, não apresentando mitocôndria, esse grupo totalmente anaeróbio, né? Então bem interessante isso aí. Falamos do filo radiolária, que tem aquela cápsula central que serve para um monte de coisa, né? Que serve para sustentação, serve para processos de reprodução, respiração, tudo ocorre ali, né? E de lá também é que surgem os pseudópodes, tá? Falamos também do heliozoa, né? Heliozoa, sempre lembre no sol, então é aquele que tem pseudópodes mais finos e que vivem em água doce, né? E não tem essa cápsula central. Eles são muito parecidos, assim, em características com os radiolários, dá até para tu se enganar em um certo momento. Porém, esse é água doce, aquele salgado. Esse heliozoa não tem a cápsula central, radiolária tem, tá? E o último grupo dos foraminíferos
do filo granuloreticulosa, que são esses organismos que têm essa testa, né, que tem essa cápsula ao redor, que é muito característica deles, né, e que são aí encontrados em grande quantidade em fundo marinho, né, muitos, inclusive, de milhões de anos aí, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, né? Fiz uma aula um pouco mais curta, não fiz aquele resumão, né? Para nós ganhar um pouquinho de tempo nesses últimos grupos aqui, tá bom? Pessoal, dúvidas, entrem em contato de alguma forma. Forte abraço para vocês aí, até a nossa próxima aula.